Eu resolvi chamar a minha carteira de carteira HODL. Ela faz com que você conquiste seu primeiro Bitcoin mais rápido. É 100% automatizada. Você não tem trabalho algum. Só precisa clicar no botão abaixo e investir como eu. Olha só essa matéria que saiu hoje. Criptomoedas precisam de supervisão adulta e turbulência para crescer, diz cofundador da MicroStrategy. Está aqui, né? É o Michael Saylor, a figura do Michael Saylor, que é um cara muito respeitado no mercado, mas olha só o que ele afirmou, tá? Isso aqui é uma frase dele. O que a indústria precisa é de supervisão de um adulto. Ela precisa que os Goldman Sachs, os Morgan Stanleys, os BlackRocks entrem na indústria. Precisa de diretrizes claras do Congresso. Ela precisa de regras claras da SEC, que é a CVM dos Estados Unidos. Como que alguém que entende tão bem Bitcoin pode pedir para que os inimigos do Bitcoin, aqueles que morrem com a existência do Bitcoin, sejam os responsáveis por cuidar do Bitcoin como adultos? No caso, ele está pedindo que bancos, Goldman Sachs, Morgan Stanley, ou seja, os bancos que vão morrer com o crescimento do Bitcoin, e que o governo, o Congresso, SEC, tomem conta do Bitcoin. O Bitcoin mata toda a centralização de poder que ocorrem justamente dentro de bancos e governos. Talvez seja algo natural da idade, quando a gente vai ficando velho, cabeça branca, a gente não consegue mais entender novas tecnologias. Talvez seja uma coisa ligada a bilionários, caras que ganharam muito dinheiro ligados a políticos, a governos e estejam acostumados com essa supervisão, com esse controle estatal, ou mesmo que tenham medo dos políticos e do Estado, né? Ou seja, os bitcoins deles são todos declarados, o governo sabe quanto ele tem de bitcoin, e se ele não passar a mão na cabeça do político, ele pode perder os bitcoins. Então a gente não sabe exatamente o motivo que faz o Michael Saylor ser tão confuso. Um cara que entende o Bitcoin como uma moeda descentralizada, a melhor moeda, e ao mesmo tempo defende centralização de poder. Um adulto estatal cuidando do Bitcoin. Mas será que não faz sentido? Será que a gente não deveria ter políticos tomando conta do Bitcoin? Afinal, quem não deve não teme, né? Então quer dizer, se a gente está fazendo tudo correto ali dentro, se nós somos pessoas boas, por que não deixar o político tomar conta do que é nosso, né? Ele vai ali fiscalizar o que a gente está fazendo, evitando aí problemas. Por exemplo, se eu entrar aqui no site do Lula, é o site do Lula, tá? lula.com.br. O que ele falava aqui em setembro de 2022, antes das eleições. Quem não deve, não teme. Gravem essa frase. Quem não deve, não teme. Lula preza pela transparência. Igual a blockchain, né? Transparência. E vai revogar decretos de sigilo de Bolsonaro. Ou seja, sigilo é algo negativo, transparência é algo bom. Quem não deve, não teme, disse o Lula antes das eleições. E aí, mais do que isso, né? Ele defendeu regulação da mídia digital, das redes sociais, para tentar evitar mentiras nas redes. Aqui embaixo ele afirmou: as pessoas, às escondidas, fazem coisas que não teriam coragem de fazer pessoalmente. Ele está sendo coerente com o que ele falou antes, né? Quem não deve, não teme, as pessoas escondidas fazem coisas erradas. Então tem que ser tudo transparente, entendeu, pessoal? Então, olha como é um adulto aqui cuidando da gente, tomando conta da gente para evitar que problemas aconteçam nas indústrias. Mas aí, pessoal, olha aí, sigilo total, Lula usará telefone com tecnologia antigrampo. Peraí. Agora eu fiquei confuso. Agora o adulto me deixou um pouco confuso. Olha aí, sigilo total. Mas se a gente voltar aqui, quem não deve não teme. Revogar sigilo. E agora, sigilo total? Peraí. Agora que ele foi eleito, sigilo é bom, né? Agora a privacidade é algo importante. Entenderam, pessoal, como é que funciona? O adulto responsável, ele não é tão responsável assim. Ele é responsável somente com aquilo que é dele. Quando é importante para ele, sigilo é importante, privacidade é importante. Quando é para você, aí vamos regular as redes sociais, entendeu? Porque você é um perigo. Você não pode ter direito à sua privacidade, né? Nem com rede social, nem com criptomoedas, nem com nada. Ele pode, porque aí sim o sigilo importa, a privacidade é uma segurança para ele. Então, políticos são parasitas, são criminosos. O que eles querem fazer é colocar a mão naquilo que te pertence.
impedindo você de falar contra eles. Você não pode ter privacidade em rede social para não criticar ministros, criticar o presidente, e você não pode ter privacidade no seu dinheiro, porque senão você pode evitar ser roubado. Se ele sabe quanto você tem, eles conseguem calcular certinho quanto é possível te roubar. Então, privacidade é essencial. Ao contrário do que o Michael Saylor está falando, a gente não precisa desse tipo de adulto tomando conta da indústria. É justamente o contrário. A gente precisa que a tecnologia tenha cada vez mais privacidade para impedir que pessoas assim ataquem você, ataquem os seus dados e também o seu dinheiro. E isso só entra na cabeça das pessoas na hora que o bicho pega. Vocês viram recentemente, em vídeos recentes aqui no canal, que o Líbano está desvalorizando a moeda do povo em 90%. Agora, em fevereiro, né? Isso aconteceu agora. Então, quer dizer, está simplesmente retirando 90% do seu poder de compra. E aí, adivinha o que as pessoas descobriram? Que elas precisam de Bitcoin. Então, joga aí no seu Google Bitcoin Líbano. Vai aparecer o gráfico do preço do Bitcoin lá no Líbano. Aqui, eu botei year to date, ou seja, esse ano, né? Do dia 1º de janeiro até hoje, basicamente um mês, olha o gráfico de preço do Bitcoin no Líbano. Saiu aqui de 25 milhões da moeda local, né, da libra libanesa, e agora está aqui em 350 milhões da libra libanesa. Olha o tamanho dessa alta, né? 1.285% em somente um mês e pouquinho. Então, agora as pessoas entenderam por que elas precisam de Bitcoin. Não dá para confiar nesse adulto que o Michael Saylor está chamando para tomar conta do seu dinheiro. Esse adulto responsável pode destruir a moeda do seu país, tirar 90% do seu poder de compra de um dia para o outro. E aí você se dá conta de que confiou na pessoa errada. Confie somente em você. E a mesma coisa acontece em diversos outros países. Por exemplo, está aí, Nigéria, né? Vamos traduzir o tweet para facilitar aí para o público. Nigéria lidera o mundo na adoção de Bitcoin e estabelece novo recorde de pesquisas no Google. Está aqui, né? Olha só a pesquisa do Google. Essa linha azul é o número de pesquisas no Google relacionado ao termo comprar Bitcoin. Bateu na sua alta histórica agora, tá? Olha a linha azul subindo, 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 subindo. Por quê? Porque na Nigéria o bicho pega também. Se você confiar lá no sensato, no bondoso político, né? No responsável político, ele vai acabar com seu poder de compra. Os nigerianos não podem mais depender disso e estão migrando mais e mais para o Bitcoin. Olha aqui embaixo a linha vermelha, comprar ouro, para você ter um comparativo. Não muda nada, na verdade só cai com o passagem do tempo, né? Enquanto comprar Bitcoin continua disparando. O ouro pode ser confiscado por esses responsáveis políticos adultos, né? Já o Bitcoin, não. Então o nigeriano precisa do Bitcoin, assim como o libanês. E falando aí em adultos responsáveis, esses políticos super responsáveis, sai hoje esse pronunciamento fantástico do ministro do Trabalho do PT, do governo Lula. Se Uber quiser sair, a gente chama os Correios para substituir, diz Marinho. Que coisa sensacional! Olha só o que o cara faz. Ele resolve criar uma regulamentação que obviamente vai destruir empresas de aplicativos como o Uber. O Uber fala que, vai ter que sair do país e ele fala, não tem problema não. Se sair, eu chamo os Correios e faço o Corruber. O nome é bom, hein? Corruber é bom porque cor de correio, né? Correio Uber e também de corrupção. Corrupção no Uber. Então, Corruber funciona bem, é um nome que faz todo sentido para esse novo aplicativo estatal. Claro, o governo não resolveu o problema de transporte público com ônibus, com táxi, com nada. Mas agora ele vai resolver com os Correios. Aquele mesmo correio que demora 3 meses para te entregar uma correspondência que fica presa em Curitiba, agora você também pode ficar preso em Curitiba. Tem essa vantagem. Você pega o Uber na tua casa, eles te levam para Curitiba, te deixam lá na logística, esperando o tempo de aprovação, você assina os documentos e tal. Depois de uns 3 meses, você chega em casa. É tranquilo, é fácil, é algo que vai funcionar muito bem, assim como os Correios. Agora, falando sério, você já se questionou por que eles não fazem isso em paralelo ao Uber? Se ele está falando que é tão simples, faz o seguinte, deixa o Uber com as regras atuais, que são péssimas, terríveis para o trabalhador, para o motorista, e cria o aplicativo do governo para competir com o Uber, com as regrinhas que ele acha melhor. Então, vai lá, bota todo CLT, bota todas as coisas do trabalho lá, e vai aposentadoria, INSS, bota tudo isso aí no aplicativo do governo e deixa o Uber competindo. Se esse aplicativo do governo é melhor,
naturalmente os motoristas vão migrar do Uber para o aplicativo do governo. Você não precisa matar a Uber. Cria o seu aplicativo e concorre. Mas por que eles não vão fazer isso, pessoal? Porque eles sabem que o Uber é melhor. E é justamente por isso que os motoristas migraram do táxi, que é regulamentado, que tem todas as leizinhas e regrinhas do Estado, para o Uber. Por que fizeram essa movimentação? Porque no Uber eles ganham mais. O Uber é melhor. Apesar de toda a reclamação dos motoristas e tal, o Uber é melhor. Na hora que você destruir o Uber, criar um aplicativo do governo, vai voltar a ser como o táxi. Vai voltar a ser uma situação pior para o motorista. A única coisa que melhora os serviços no mercado é a concorrência. Vocês vão lembrar que quando o Uber começou, surgiram vários aplicativos ali para concorrer com ele. Por exemplo, a Lyft, né? Várias empresas estrangeiras começaram a vir, empresas menores que a Uber. E aí você tinha aguinha no carro, você tinha motoristas educados, carros de alta qualidade e tal. O negócio funcionava muito bem. O que o governo fez? Em defesa dos taxistas, né? O taxista paga muito imposto, tem várias regras e tal. O Uber não pode ficar livre, leve e solto aqui, né? E aí começaram a criar regrinhas que foram piorando a situação para as empresas de transporte no Brasil. E aquelas que eram menores do que a Uber começaram a sair do país. Menos concorrência, o serviço da Uber foi piorando. Hoje é difícil você ter aquela qualidade de antigamente. Não tem mais, né? Os carros são piores, não tem mais água, não tem mais balinha, não tem mais nada. Porque reduziu a concorrência. Se o governo começa a criar mais regras, mais regulamentação, o que acontece? Vai piorar a qualidade do serviço, vai encarecer o serviço e vai piorar a concorrência. Os serviços vão ficar cada vez mais centralizados e de pior qualidade, e se forçar muito a barra, a Uber sai do Brasil e aí acabou a concorrência, vira um monopólio estatal, Corruber. Aqui é o Uber estatal, que vai ser tão boa quanto qualquer outro serviço estatal, como, por exemplo, os próprios Correios. Você vai pagar caro e vai receber um péssimo serviço. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a ficar menos confuso. Se ajudou, não esquece de deixar aquele like e lembre, última semana da minha carteira Hodl a R$19,90. Vai subir para R$49,99. Corre, clica aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.